Olá pessoal, muito boa tarde. Estamos começando mais um Kung Fu Talk e iremos ter hoje a nossa conversa Kung Fu aqui direto de São Francisco, na Califórnia, aqui no que eu chamo no meu templo da Lotus Branca. Queria pedir para você que, por favor, encarecidamente curte, compartilha, se inscreve, comenta, escreve aí os seus comentários, o que você acha dos nossos programas, dicas, comentários, o que você achar interessante, por favor, sinta-se à vontade para estar aí também divulgando alguma coisa legal na arte marcial, para que a gente possa também estar trazendo novos entrevistados para esse programa. Esse é um programa oferecido pela Fei Long Design Hub, que é uma loja de artefatos, não artefatos, mas vestimentas de artes marciais, onde você tem camisetas como essa daqui do Wing Chun, de Kung Fu, de Tai Chi, de Hapkido, Karate, Taekwondo, várias artes marciais legais. Ali você vai ter os links na descrição do vídeo do Amazon. Você entra ali no Amazon, tem vários designs, tem blusas, camisetas, a camiseta regata. Também temos no Redbubble, no TeePublic e no Etsy, tá? Entra ali nos links, vai ter todas as descrições ali. Essa entrevista vai estar no YouTube e também no Spotify. Se você estiver no Spotify, por favor, make sure que você entra ali no nosso canal do YouTube para poder ter acesso aos links, a página do nosso entrevistado e também todos os links da loja de artes marciais, tá bom? Hoje é um programa mais do que especial, porque hoje a gente tem aqui uma presença ilustre, um dos maiores ícones da arte marcial no Brasil, que é a mestra Silvia Bianchi. Muito boa tarde, mestre. Tipo, né? Boa tarde, Ronald, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui no seu programa, né? E que eu possa contribuir um pouquinho, né, para o pessoal que assiste aí. Com certeza será muito válido. Agradeço muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por estar aqui no nosso programa, para a gente poder estar compartilhando a sua carreira, a sua história, a sua vivência na arte marcial, porque é importante ter uma visão feminina. Todos os nossos episódios têm apenas, né, grandes mestres, professores de artes marciais. A gente sempre tenta trazer também essa versão feminina para estar divulgando a arte marcial, porque é importante incentivar, é importante dizer que, né, uma pessoa assim, de grande porte, né, presidente da Federação Paulista hoje, representando, estão aqui presentes no nosso canal, e as mulheres também se inspiram nessas ícones, né, da arte marcial, né, como a gente vê Grão-Mestre Amaral, nós que somos homens, vemos Grão-Mestre Amaral, vemos outros mestres tão fortes aí na arte marcial brasileira. Se a gente for parar para mencionar, a gente vai ficar o dia inteiro. Mesma coisa também a visão feminina. Eu queria começar te perguntando o que te inspirou a começar a treinar artes marciais? Foi aquela série Kung Fu do David Carradine. Eu sou daquela época, né? Eu não sou filha do Bruce Lee, não, eu sou filha do David Carradine. Eu achava aquilo o máximo, achava lindo de morrer, né? Aquele negócio de meter o braço no tacho quente, eu achava lindo. Andar no papel de arroz e pegar a pedrinha na mão do mestre, né? E naquela época, né, eu tinha 10 anos, 12 anos, sei lá, né? Era jovenzinha, eu achava muito bonito, e via os taolus, os catis, né, achava aquilo bacana, e achava a filosofia bonita, né, então aquilo me encantou. Mas nunca tive a oportunidade, né, de fazer e tal, mesmo porque nessa época eu morava em Porto Alegre. Quando nós mudamos para São Paulo e tal, eu comecei a trabalhar, antes, aliás, eu estudava no Mackenzie, e passava de ônibus na Consolação, né, na Avenida da Consolação, na Rua da Consolação, na frente da Academia do Mestre Amaral. E aí, né, meu irmão, primeiramente, começou a treinar lá, depois parou, e eu, quando acabei a faculdade, né, fui estudar no interior, né, entre outras coisas, eu também sou engenheira agrônoma, e quando eu voltei da faculdade, a primeira coisa que eu fiz foi, o mês que vem vai fazer aniversário, porque foi dia 11 de março,
eu entrei na academia do mestre Amaral, né, e aí comecei a treinar louva-a-Deus. E naquela época não tinha muitas escolas, né, a gente não sabia de estilo, não tinha internet, você sabia que era academia de Kung Fu e beleza. E, por sinal, era uma academia de louva-a-Deus que era o mesmo estilo, né, que o David Carradine fazia, né, naquela época, era o gafanhoto e tal, né. Então, e aí eu comecei a treinar e foi isso que me levou para o Kung Fu, né. Mas eu acho que isso já vem de outras vidas, tenho certeza disso. Essa transmissão da arte marcial, ela é importante, porque como você mencionou, né, a crença de vir de outras vidas também, eu sempre falo para os alunos, para os professores, para os meus colegas, que aquilo que nos conecta com a arte marcial, né, não só apenas nos conecta com a movimentação, mas também com a ancestralidade, porque imagina só, a gente faz formas, né, que mestres 100, 200, 300 anos atrás fazem. É uma coisa que é muito engraçada, eu tinha um passarinho, ele é um papagaio, e era muito interessante, que eu falava que ele era a reencarnação de um monge Shaolin, porque toda vez que eu ia treinar, ele pulava aqui e ficava comigo ali, eu treinando em casa, fazendo o Mukjong que eu tenho aqui, né, e ficava do meu lado. Eu comprava uma arma, eu não abria nem o pacote, ele já vinha em cima. Quando eu comprava qualquer coisa, livro, ele ficava na dele, mas eu comprava a arma, chegava a caixa, ele via do meu lado, ele ficava todo oriçado, tadinho, quando Ai, vinha. que legal. Foi uma pena, né, infelizmente acabou, né, indo embora, mas foi boas lembranças, igual eu falo, né, é uma coisa que é interessante. Com certeza. Talvez pudesse ter sido um mestre ali na vida passada e ele se reencarnou no passarinho nessa vida. Como que foi participar da fundação da Tat Wong Kung Fu Academy no Brasil em 1994? Bom, aí tem uma história, né? A gente, eu, mestre De Paula, mestre Serra e mestre Gabriel Amorim, somos todos filhos do mestre Amaral, né? O grande mérito que eu considero do mestre Amaral e gratidão, né, por ele ter formado tantos mestres famosos hoje, líderes no Brasil, né, esse é o grande mérito dele, não tanto nem pelo estilo, né, pelo ensinamento técnico, mas muito mais pela formação das pessoas, né, e nós todos, os três que hoje são mestres, naquela época se juntaram e montaram primeiramente o Instituto de Kung Fu Shaolin, se desligaram do mestre Amaral e montamos o Instituto de Kung Fu Shaolin em 92, e em 94 nós trouxemos a representação do mestre Wong para o Brasil, através, né, a conexão foi feita pelo mestre Daniel Tomizaki, que também era aluno do mestre Amaral, e foi para os Estados Unidos num dos campeonatos junto com o mestre Amaral e tal, e por lá ficou, e foi ele que fez essa conexão, né? E foi a introdução de um novo estilo no Brasil, apesar de o Tio Lifá já havia sido praticado no Brasil, tanto no Rio de Janeiro, como pelo mestre Shankawei, que tem algumas formas dentro do sistema dele, né, do Shaolin do Norte, mas foi a primeira escola realmente de Tio Lifá no Brasil. E, além de trazer um novo estilo para o Brasil, a grande diferencial foi, né, a parte administrativa da coisa, a parte de como levar uma academia, né, a parte profissional, né, extra técnica, né? Então a partir daí muitas escolas mudaram, né? Hoje todo mundo copia o nosso uniforme, né? Aquele IFU foi criado pelo mestre On. O mestre On é de formação, ele é engenheiro de formação, né? E foi ele que desenhou aquele IFU que hoje está em tudo quanto é escola no Brasil e fora do Brasil também, né? Então, realmente foi uma revolução, né? Uma escola que já não era mais aquela coisa escura, né? Que abria o dia inteiro, que ficava aberta sempre para atender as pessoas, não era alguns poucos períodos, né? Foi uma escola que os professores tinham dedicação integral, né? Como até hoje a gente tem, né? A gente só trabalha com Kung Fu. Então, foi uma mudança de padrão,
né, de academia, de estilo de academia, de atendimento, de administração, né? Com o mestre Wong, a gente introduziu as fichas técnicas, que também hoje todo quanto a escola tem essa, até na escola de Shaolin do Norte, aí de São Francisco, quando eles abriram, já tinha ficha copiada, entendeu? Então, até aí o povo copia também, né? De outros estilos. Até outro dia eu fiz um podcast com o mestre Plínio, com o doutor Plínio, né? E ele falou que lá no pessoal do jiu-jitsu, né, também o povo tem ficha copiada, né? Então, então, o mestre Wong que criou todo esse sistema, que o que eu até falei no programa dele, né, que essa foi a diferença do Jeet Kune Do para o resto dos outros estilos, porque eu acho, sinceramente, que o Jeet Kune Do era para ser, você que é praticante, né, era para ser o estilo mais praticado no mundo, era o estilo do Bruce Lee. Só que o que não deu tempo dele sistematizar, e foi exatamente isso que o mestre Wong fez, né? O mestre Wong estudou muito marketing, quando ele começou, quando ele foi para São Francisco, ele queria dar aula como chinês, e depois ele percebeu, né, que não é, que tem que haver uma adaptação, e aí ele fez toda essa metodologia, né, que facilita muito o ensinamento para o aluno, né, e isso deu esse boom no Tcholifá aqui no Brasil. Que legal. É muito importante você mencionar essa parte de administração e marketing, porque as pessoas, às vezes, né, são leigos, acabam apenas se formando, achando que é só abrir um espaço, e não é muito dessa forma, né? Você tem que ter uma metodologia, você tem que ter uma forma a forma que você vai ensinar, você tem que, né, quebrar a matéria, quebrar as faixas, ver realmente o que combina com o que. Eu já vi professores, às vezes, que não tem nem ideia do porquê que eles ensinam aquela grade daquela matéria. Né? Assim como você vai numa faculdade, tem o porquê se aprende matemática, português, inglês e assim sucessivamente. Então, é interessante de ver essa excelência dentro da arte marcial, sendo, né, através da arte marcial, né, capacitando as pessoas de chegar a um nível de administração que elas jamais imaginariam. Assim mesmo, às vezes, talvez sem ter uma formação, alguma coisa do tipo. Para você ter noção, Ronald, a primeira coisa, numa academia de Kung Fu, a parte mais fácil é dar aula. Essa é a parte mais fácil. Você tem a academia, você sabe. A parte do backstage, né, é a parte mais complexa, né? Formar instrutor, então, nem se fala. Né? Mas, há muitos anos atrás, quando a gente ainda estava na antiga academia com o Mestre Serra, nós ficamos sabendo que uma grande empresa, né, enviava funcionários deles para conhecer como a gente fazia o atendimento quando a pessoa chegava na academia. Puxa vida. Porque o mestre Wong criou toda uma metodologia de atendimento também, né? E que a gente segue até hoje, né? E isso era visto por grandes empresas como excelência. Então, a gente tem esse diferencial. E aí, a gente hoje tem um tratamento, né, de academia familiar, né? Isso é tão natural para nós, que a nossa academia não é academia de bad boy, é academia de família, realmente. A gente tem aluno desde 4 até 80 anos, né? E a gente... Quantos casamentos? Outro dia eu fiz uma reportagem para mulheres na academia e tal, e eu falei, quantos casamentos a gente teve? Que realmente o pessoal se relaciona como família mesmo. Né? Que legal. É bonito que a gente vê realmente o termo família Kung Fu e vida Kung Fu sendo empregada dentro da arte marcial, né? Aquela coisa que a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, dando um exemplo, em outras artes marciais, acaba se americanizando, acaba virando ali apenas um sistema de negócio e ponto final. Aí, às vezes, o professor mal conhece os alunos, simplesmente só lembra dos alunos no primeiro dia do mês para cobrar mensalidade, mas tendo esse ponto de vista, né, de que você tem realmente os alunos ali como se fosse parte da sua família, igual o sistema que o Grão-Mestre Wong fez, é uma coisa assim maravilhosa de ver, porque não é simplesmente um sistema de marketing, uma escola, né, que vai acabar vendendo, né, certificado, nada, é uma escola que realmente leva a seriedade e você conhece realmente com o que você está passando o ensinamento da arte marcial tradicional. A nossa filosofia de trabalho, sei que não estou saindo do assunto aí. Não, imagina, por favor. Mas a gente trata o Kung Fu, sabe, Ronald, a técnica
né? A parte técnica é o mote da coisa, né? É o main da coisa. Mas a filosofia do mestre De Paula, e eu sei que também do mestre Serra e de outros professores que a gente conhece, né, é trabalhar pelos benefícios do Kung Fu, o que eles trazem de benefício para o ser humano, né? Então, criar seres humanos melhores, esse é a nossa intenção, através do Kung Fu, através dos ensinamentos do Kung Fu, através da prática esportiva, vamos dizer assim, né? Então, não é só uma questão física, né? É uma questão mental, é uma questão, né, moral, né, de ensinar para crianças, né, a questão de disciplina, de como se relacionar, né, de liderança. Então, a gente trabalha pelos benefícios do Kung Fu, a gente quer ver cidadãos melhores. Essa é a nossa intenção, através do Kung Fu, né, através de todos os benefícios que ele pode trazer para as pessoas, que são inúmeros. Quantos alunos que a gente tem indicado por psicólogos, por psiquiatra, por pedagogo, por pediatras, né, que indicam, né, a prática da arte marcial, mas de Kung Fu, porque o Kung Fu tem essa coisa da filosofia, né? Então, é muito bacana isso, e esse é o trabalho que a gente faz, e a técnica fica até, às vezes, no segundo plano, sabe? Né? Mas é isso, e o que chama atenção nas pessoas em relação à técnica, que eu acho que é o diferencial do Kung Fu, é que tem um currículo muito extenso, né? Então, você está sempre aprendendo coisa nova, é sempre um desafio novo, né? O aluno nunca está estagnado. É diferente de você fazer um fitness, sabe? Você fica lá repetindo, sabe? Eu acho muito chato, né? Então, no Kung Fu, você tem sempre um objetivo novo, uma arma nova, uma faixa nova. Então, isso também desenvolve, né, um sentido no aluno de eu posso, eu consigo, eu vou batalhar, né? Então, isso faz muita diferença na vida das pessoas. A gente vê que é um sistema como se fosse uma escola mesmo, né? Porque uma série você aprende uma matéria, na outra série é uma matéria diferente. Não é igual você falou, né? Você vai ali, talvez fazer um futebol, é a mesma coisa, você joga numa posição, é aquela mesma posição, é só pegar a bola e chutar, com todo respeito, é uma prática também de esporte muito bom, mas a arte marcial, ela tem eu vejo que a filosofia, ela é muito mais empregada, a vivência, na educação, a disciplina principalmente, até pelas crianças, né? Porque o pai de família, quando ele quer buscar uma arte marcial, quer buscar uma atividade para a criança, ela quer que a criança realmente ela se evolua, ela se envolva, ela consiga se ter uma vivência, alguém ali que passe para ela uma experiência, né, positiva, para que ela possa estar acrescentando aquilo na formação dela, para que ela possa estar se tornando uma pessoa melhor. Então, eu vejo que realmente a arte marcial, né, para os pais que estão nos assistindo, realmente é uma forma muito completa para a criança estar praticando, né? Porque, como você mencionou, uma coisa completa. Você aprende, você estuda a parte da psicologia, a parte da fitness, né, que é a parte de exercícios físicos, o caráter, a disciplina, que a criança tem que ter uma disciplina dentro dela, ela não pode chegar ali e fazer o que ela quer, o professor sempre com respeito, com carinho, chega ali, corrige, ou comenta alguma coisa, ajusta alguma coisinha, então aos poucos a criança vai evoluindo, e é uma metodologia muito forte, muito bem aplicada para a evolução da sociedade, para que a sociedade possa estar utilizando disso, né? E o que é bacana em qualquer arte marcial, eu acho, né, é que você está dentro do tatame, você não sabe quem é a pessoa que está do seu lado, se é rico, se é pobre, se é de uma religião ou de outra, não, é todo mundo igual, você aprende a conviver com todos, isso para criança, para adulto também, né, mas isso para criança é muito bacana, e até nós temos alunos deficientes, né, com limitações, temos aluno com síndrome de Down, e se relacionam todos igualitariamente, então isso é um grande aprendizado, né? Só estendendo só um pouquinho sobre esse assunto da parte da deficiência física, eu acho que é muito importante a gente até pautar isso, porque é muito pouco falado. Essa parte de real inclusão da pessoa, que às vezes tem um problema, às vezes é um problema de audição, às vezes, né, um problema psicológico, alguma coisinha ali, é muito bem aplicada, porque quando a pessoa chega ali, ela é muito bem recebida. Eu já vi isso em todas as escolas de artes marciais, né? Viu ali, a criança chegou, o adolescente, o adulto, o professor sempre encaminha, sempre com carinho, com cuidado,
ensina a pessoa, porque às vezes a gente fala de arte marcial, acho que vai chegar ali, né, mães, principalmente minha mãe, ela achava que a arte marcial ia trazer violência, mas muito pelo contrário, quando eu comecei a treinar, ela viu que realmente era um mundo completamente diferente, a dedicação da criança, a pessoa, então quando você vê ali, né, uma criança com aquelas suas limitações, vendo que não há limitações na vida dela, que ela pode chegar muito além do que ela pudesse imaginar, é uma coisa extraordinária. Exatamente. A gente cada vez mais tem pessoas com deficiência praticando, não só nas nossas escolas, mas nós temos na federação, né, nos taulus, a gente tem os adaptados, e cada vez mais a gente tem visto praticantes, né, até de cadeira de roda, cegos, né, então tem na Confederação Brasileira, né, na CBKW, a gente tem o departamento também, e no Brasil inteiro, né, cada vez mais nos campeonatos brasileiros, a gente vê mais pessoas com deficiência praticando Tai Chi também, né, então, aos pouquinhos, a gente está mostrando que é possível para eles também a prática de arte marcial. Né? Essa inclusão é muito importante, não só para eles, como para nós, para a gente aprender que tudo é possível, e que o Kung Fu é para todos, né? Qualquer um pode praticar. Nem sempre é para todo mundo, mas não é para qualquer um. É muito importante isso que você mencionou, porque às vezes a pessoa acha que ela chega ali, ela, né, precisa esvaziar a xícara não só na questão técnica, mas também eu diria que emocional, né? Porque às vezes a pessoa chega, nossa, se achando ali, né, o poderoso, e às vezes aquilo ali não é para ela, às vezes não é aquele ambiente ali, não é que ela está procurando, às vezes ela quer uma coisa completamente diferente. Então, realmente, eu acho que você realmente soube explicar de uma forma assim muito, muito inteligente. Essa frase não é minha, do mestre de Paula. O Kung Fu para todos, não é para qualquer um. Não, mas realmente a gente vê que a arte marcial é assim mesmo. Você percebeu alguma mudança significativa no cenário das artes marciais no Brasil, desde que iniciou, desde a sua trajetória até os dias de hoje? Até, né, Sim, de várias maneiras. Né? Em número de escolas, essa é o primeiro. Né? Eu lembro que quando eu comecei a treinar, dava para contar nos dedos, né, quantas escolas tinham em São Paulo, né? Nem se fala no Brasil, e hoje tem escola, só um sim, tem em São Paulo 7 unidades. Né? Então, você tropeça, nós temos 15 no total, né, no Brasil todo, mas só em São Paulo a gente tem 7. Então, essa é a primeira mudança, né, que eu vejo desde que eu comecei no Kung Fu em 87, né, e de lá para cá, você conhece... eu acho que a internet também ajudou muito, né, o mestre Amaral também formou tanta gente boa, né? E o pessoal, não só o mestre Amaral, todos eles, mestre Li Wenkei, mestre Li Hongqi, mestre Chiang Kai-wei. Então, você vê que deles, né, saiu muita gente, né? E hoje a gente tem muita escola de Kung Fu. Né? Então, isso desmistificou também essa história de que Kung Fu é para luta, que é agressivo, e que vai ter as pessoas agressivas e tudo mais. Uhum. Né? Então, essa foi a primeira mudança. A segunda, que eu acho que foi muito grande, de quando eu comecei a treinar para agora, é a participação das mulheres. Né? Quando eu entrei na academia, tinham 5 mulheres. Hoje, nas nossas escolas, né, vou te falar pela nossa, principalmente, que é a unidade de Pinheiros, tem muitas aulas que tem mais mulher do que homem. Muitas. Né? Em todas as nossas escolas, a gente sente isso. Mas, então, hoje eu sou presidente da federação, já existiram outros, tem outras que são, né, nós temos ainda a presidente do Rio de Janeiro, a Dayana, e a presidente da Federação do Espírito Santo também são mulheres, né, coisa que antigamente era só, não sei se você é do seu tempo, a Elizabeth, que era do Rio, a mãe do Eduardo, que é um Sifu de louva-a-Deus, né? Uhum. Ela foi durante muito tempo, no tempo do Nereu, do mestre Nereu, ela era presidente do Rio, então ela foi a precursora, mas durante muitos anos a gente não teve mais mulher, né, na direção na presidência das federações, e hoje a gente tem 3, né? Então, cada vez mais a gente vê a participação das mulheres, né,
no Kung Fu em geral, nas artes marciais, né? Hoje, no judô, quem trouxe mais medalha para nós no judô foram as mulheres, né? Não só no judô, como nos esportes. Então, essa é uma mudança também, né? Então, hoje o Kung Fu é muito mais, não vou dizer divulgado, mas muito mais conhecido, né? Hoje, por conta desse volume de escolas do que antigamente, né? Então, hoje, eu não sinto mais o Kung Fu tão marginalizado como era naquela época, né? Antigamente, você faz Kung Fu, né? Esse negócio de luta. Hoje não, o pessoal, numa boa, né? Vê Kung Fu como uma arte marcial, como jiu-jitsu, como karatê, e também eu acho, agora estou pensando uma coisa, o que abriu também espaço foi que hoje a gente quase não vê mais academia de judô e de karatê, né? O judô hoje é muito mais praticado em clubes, né? Por ele se tornar olímpico e tudo mais, hoje você quase não vê academias de judô pelas ruas, né? E de Kung Fu a gente vê bastante. Karatê também, tem os grandes mestres, mas você não vê tantas escolas, né, como era antigamente. E eu acho que o Kung Fu, né, foi tomando o lugar dessas escolas, né, foi absorvendo esse público, né, que não foi para o judô e para o karatê. Realmente, eu vejo que é uma coisa que você mencionou, é exatamente que o próprio, até mesmo dentro dos Estados Unidos, você vê um crescimento da arte marcial chinesa, o Kung Fu sempre está numa alta crescente, né? A gente vê cada década, às vezes sai até um filme que acaba motivando as pessoas a treinar. Teve o Bruce Lee na década de 70, 80, depois, né, os shows, as séries de TV, depois você vê os filmes do Jackie Chan, recentemente os filmes do Ip Man, que realmente motivou muita gente para ir para o Wing Chun, e eu percebi realmente essa questão do judô que quase a gente não vê academias de judô dentro do próprio Estados Unidos. Karatê ainda você até consegue ver uma coisa em outra, mas a comunidade chinesa... A comunidade chinesa tem crescido demais. As artes marciais, os estilos às vezes que a gente nem conhecia, nem sabia que existia. E vai ver, por exemplo, o Chao Gar, que é o Louva-a-Deus do Sul, que recentemente, na década de 2010, começou, né, surgir ali algumas escolas, o pessoal começou a divulgar um pouco mais. O Wing Chun, depois dos filmes do Ip Man, a pessoa começou a saber o que realmente significava, né, a arte marcial do Wing Chun. E é bonito de ver essas artes marciais sendo divulgadas. O próprio Pak Mei, né, recentemente... também ressurgindo depois que saiu o próprio jogo de videogame, então o pessoal começou a notar, peraí, o que é isso? Então é legal de ver esse crescimento da arte marcial através, né, de excelentes professores também, porque realmente precisa ter professores capacitados, e é muito bonito porque todas as pessoas que mencionam o Grão-Mestre Amaral, sempre com um sorriso muito grande no rosto, e os professores que ele formou realmente são pessoas assim maravilhosas, que eu tive a oportunidade de conversar com alguns, né, e é uma honra ter, né, poder conversar, falar sobre ele com tanto respeito, com tanto carinho, que hoje, né, a gente tem bem menos experiência, né, do que ele na arte marcial, falando sobre mim, ver que realmente ele é uma pessoa que nos motiva, né, a gente utiliza ele, mesmo sendo de estilos diferentes, mas como uma inspiração, né, na arte marcial. Ele mesmo, que ele foi um dos precursores, vamos dizer assim, em São Paulo, não oriental, né? Porque todos os outros, e também foi a facilidade, ele teve, acho que, muita sorte na localização da academia dele, né? Porque as outras eram mais escondidas, era na Liberdade e tal, né? E a dele era na Rua da Consolação, que passava o mundo ali na frente, né? Então, era muito fácil de ver aquela escola, né? Você passava o povo gritando lá e tal, então, teve chamou a atenção de muita gente. O ponto dele, acho que foi o grande chamariz, né? Foi o que tornou ele tão famoso, né? Congregou tantas pessoas boas ali, né? E outros mestres não tiveram talvez a mesma sorte que ele, né? E claro que tem a capacidade dele de formar as pessoas, os professores e tudo mais. E hoje a gente já tem a segunda e a terceira geração a partir dele, né? Por exemplo, você vê, não sei se você conhece o pessoal da Ponlai, o Márcio foi aluno dos alunos do mestre Amaral, né? Que legal. Então, quantos
que a gente conhece, que treinaram, né? O mestre que você mesmo entrevistou, Fábio Lac, né? E tantos outros que, a partir da Associação Shaolin, né, às vezes nem foram alunos diretos do mestre Amaral, foram em outras escolas, né, como o Cifu Ortega, lá em Campinas, foi aluno do sócio do mestre Amaral. Então, ele está sempre, de alguma maneira, na vida do pessoal da arte marcial, do Kung Fu, né? Participou da vida de tantos mestres que estão aí no mercado hoje. E só para fazer uma conclusão, é bonito de ver que a arte marcial, através dos professores de boa qualidade, impacta de uma forma positiva a vida dos praticantes, né? A gente, às vezes, praticantes que até deixam da arte marcial por questões da vida, ou às vezes por questões profissionais, mas tem aquele carinho, aquele amor, aquele respeito, por lembrar que realmente ali passou uma pessoa tão importante que passou tanto ensinamento na parte física, técnica e psicológica. Com certeza, com certeza. O que te motivou a assumir a presidência no meu ponto de vista, né, me corrija se eu estiver equivocado, da maior federação de Kung Fu do Brasil, que é a Federação Paulista? É a maior hoje, a seleção paulista, a seleção brasileira, né, é composta por quase, principalmente a parte de taolu tradicional, é composta por quase que 90% de atletas de São Paulo, né? Uhum. A maioria das escolas está em São Paulo, realmente. Eu vinha trabalhando já há alguns anos, né, como diretora do tradicional, junto com o mestre Márcio Lima, o professor Márcio Lima. Então, a gente já vem com esse grupo desde o tempo do mestre Jairo, né, e trabalhando nessa área. E aí o Paulo me convidou, né, o Paulo Dinizo, que foi o último presidente, me convidou para ser a presidente, e no começo eu relutei, não vou ser hipócrita, não, é um trabalho doido, é um trabalho de muita responsabilidade, não é trabalho físico, mas é um trabalho de responsabilidade, né? Mas eu achei que o que me motivou foi porque eu achei que eu podia contribuir, né, de alguma maneira, assim como eles contribuíram. É um trabalho totalmente voluntário, mas eu acho que a minha vantagem em relação a ele e ao mestre Jairo é que eu estou em São Paulo. Então, o meu contato com outras entidades, né, é muito mais facilitado. E é esse o trabalho que eu venho tentando fazer, de aproximação com outras entidades, com a Liga, né, do mestre Paulo Silva, que eu não sei se você já entrevistou, mas que é um ícone também no Kung Fu, com o mestre Edilson Moraes, que é de uma outra confederação. Então, eu venho e com tantos outros, né, outras entidades, para a gente tentar se unir um pouco mais, né? O mestre Lincoln, do Rio, que faz o campeonato do Schwarzenegger aqui no Brasil, que é o responsável pelo Kung Fu. Então, eu venho tentando me aproximar para que a gente possa fazer um trabalho conjunto, ou que pelo menos a gente consiga conviver, porque durante muito tempo cada um, né, essas entidades foram se individualizando, né, infelizmente, e o que eu estou tentando fazer é me aproximar a Federação Paulista muito mais dessas outras entidades, para que a gente possa lutar pelo Kung Fu, né, para benefício de todos, né? Se a gente não tenta trabalhar junto, todo mundo perde, né? A união é que faz a gente tentar melhorar um pouco mais, divulgar mais a nossa arte. Então, eu me propus a isso pensando nessa questão, né, de tentar. Eu achei que eu podia ajudar nessa parte. Então, foi isso que me motivou. Interessante, essa parte de união, né? A gente vê diferentes instituições de artes marciais promovendo diferentes competições, e a Federação Paulista, né, sempre com muito respeito. Eu vejo os campeonatos são maravilhosos, o profissionalismo, né, os juízes, as formas, os praticantes, a própria, como é que fala? O espaço, né, do praticante. A organização do evento, assim.
Exato, essa palavra que eu queria falar. A organização do evento é muito profissional, muito bonita, é nível de campeonato nacional, mundial, né? Eu acho assim maravilhoso, realmente tem que ser mais divulgado, até para que possam, né? Todo mundo está crescendo juntos, numa forma unida, né? Uhum. A gente tem essa característica, assim, né, os nossos campeonatos são muito bem organizados, né, há muitos anos que a gente já vem trabalhando nisso, e a gente vem tentando mostrar para o povo, né, como fazer uma boa competição, respeitando o atleta, né, essa questão de não ter atraso, a gente batalha muito nisso, ter os horários sendo seguidos da melhor maneira possível, ter áreas adequadas para os atletas, então, locais adequados, a gente preza muito por isso, né? Então, realmente, o nível do nosso campeonato é internacional, né? Modéstia à parte falando, a gente faz um trabalho muito bacana, isso já vem sendo feito desde muitos anos, não é mérito meu, né? Mas a gente participa de competições internacionais e tudo mais, e não fica muito aquém do que a gente faz no Brasil, né? Não só em São Paulo, como o Campeonato Brasileiro também, né, é de nível internacional. Então, nós não deixamos, a gente não deve nada para ninguém com relação ao campeonato, mesmo os Estados Unidos. Uma coisa que eu queria até mencionar, falando sobre essa questão da parte da divulgação, né, da própria arte marcial, é por conta de que, né, a Federação Paulista, não sei se é porque eu era de São Paulo e tenho bastante amigos de lá, mas eu vejo muito aparecendo nas redes sociais, muito bem divulgado, né, diferente de, com muito respeito, outras instituições de outros estados, né, que eu quase não ouço falar, às vezes ouço falar alguma coisa e outra do Rio Grande do Sul, né, do Rio de Janeiro também ouço falar um pouquinho mais, mas a Federação Paulista eu vejo uma divulgação muito maior, e acho que é muito importante, porque precisa estar sendo propagado, né? A gente tem uma visão profissionalizada da coisa, né, Ronald? A gente tem uma diretora de marketing, né, Ana Consoli, a nossa diretora de marketing, a gente tem uma agência que trabalha para nós. Então, são maneiras que a gente vê, né, a gente faz a transmissão, nós somos os primeiros a fazer transmissão dos campeonatos, né, pelo YouTube, pelas redes sociais, a gente faz simultâneo, a partir daí que os outros começaram a fazer, e é que a gente acha ótimo, né, não é demérito nenhum, mas a gente tem essa visão em São Paulo mais profissional da coisa, né? Quantas escolas que a gente conhece que hoje vivem de Kung Fu? Então, e eu não vou ser hipócrita para você, certo? Todo esse trabalho que todo mundo que a gente faz é para trazer mais aluno. O que eu quero? Eu quero trazer mais aluno, tanto para a minha escola como para a escola dos outros. Divulgar o Kung Fu, fazer o benefício, mas também ter um retorno financeiro, porque a gente vive disso, né? A gente trabalha da melhor maneira possível, né, para viver do Kung Fu, né? Graças a Deus, né, essa entrevista que eu dei essa semana para a repórter, ela falou, o que o Kung Fu significa para você? Eu falei, é tudo na minha vida. Eu vivo do Kung Fu, eu fui casada com o mestre Kung Fu, a minha filha pratica Kung Fu, sabe? Nasceu dentro da escola, Kung Fu para mim, há muitos anos, já é totalmente a minha vida. Então, e assim como eu vivo bem, eu gostaria que todos pudessem viver da mesma maneira. Então, a gente faz esse trabalho, sim, de divulgação o máximo que a gente pode, né? E para mim ainda está fraco, ainda a gente precisa divulgar mais, é que é muito complicado a gente conseguir entrar, principalmente aqui em São Paulo, né? O pessoal no interior consegue, que nem nós tivemos agora na nossa escola, a inauguração oficial da nossa academia de Jundiaí, o dono da academia, assim, Vitor, foi entrevistado pelo pessoal da cidade, né? O Sifu Richard Leutz, que mora em Bauru, está sempre nos jornais, pessoal de Rio Preto. Aqui, para você conseguir aparecer no jornal em São Paulo, é sempre na coisa negativa, né? Um atleta de Kung Fu bateu em alguém, sabe? Um negócio assim. Senão, não tem divulgação. Você não consegue divulgar um campeonato na televisão, né? Então, a gente tem que investir realmente nas artes, nas mídias sociais,
né, é a maneira que a gente tem para divulgar um pouco mais e através do boca a boca, mostrar o trabalho, os benefícios, mas você fazer uma divulgação, né, na mídia, em geral, é bem complicado, né? Na sua opinião, qual que seria o papel das mulheres no mundo das artes marciais? Acho que essa pergunta é muito importante, até porque, né, muitas pessoas acreditam que artes marciais é só para homem, não é para todo mundo, independente de idade, de qualquer, né, coisa, mas eu queria que você, especialista, pudesse nos... Como eu te falei, hoje a gente já tem outras mulheres na direção, né, das federações. O número de atletas feminino e masculino é exatamente o mesmo, né? A participação das mulheres nas escolas cada vez crescendo mais. Então, hoje já está mais do que claro que não só o Kung Fu, mas a arte marcial é para todas as mulheres, né? Já é aquele estigma, né, aquela preconceito que existia em relação à arte marcial. As artes marciais em geral já não existe mais. Eu não consigo ver isso, né? Mulher tem que fazer balé, né? Então, e homem vai fazer luta. Não, eu não consigo ver isso mais, né? Nem nas crianças, nem nos pais, não consigo ver isso, né? Então, hoje, as mulheres se não estão dominando, estão quase, né? Eu vivo falando na academia que a gente está dominando o pedaço, né? Como cada vez mais a gente tem mais mulheres, né? E o mestre De Paula sempre comenta, as mulheres são mais fiéis do que os homens, né? Na prática, elas permanecem por mais tempo. Então, cada vez mais a gente tem mais mulheres. Eu acho que também essa questão das academias de fitness, de ser muita exposição e tudo mais, e numa academia de arte marcial não acontece isso, né? Essa coisa que eu comentei de ser muito igualitário, cada vez mais, né, as mulheres estão vendo que estão dando valor a esse tipo de coisa. Então, logo a gente vai dominar o pedaço. Quanto a gente vê mais mestras, né, se profissionalizando, né? Hoje a gente tem muitas mestras aí, muito importantes, né, na arte marcial, comandando escolas, né? Então, cada vez mais nós vamos dominar. É muito importante essa visão, até porque, de novo, né, para reforçar o assunto de incentivar as mulheres a praticar, a arte marcial salva vidas em vários sentidos, né, tanto na questão, né, social, né, ajudando as pessoas, as crianças, os adolescentes, a se focar um pouco mais no que é correto, ao invés de fazer coisas erradas, mas também nessa questão de defesa pessoal. Eu já vi muitas coisas, né, de pessoas, às vezes mulheres, começaram a treinar, inclusive até uma pessoa que até acabei entrevistando, né, no podcast, um professor, né, até tinha me mencionado que a namorada dele começou a treinar com ele, teve um evento, né, que infelizmente ali uma pessoa tentou fazer alguma coisa má para ela e ela conseguiu utilizar das técnicas de Kung Fu para poder se defender, né, bateu no cara e saiu correndo. Então, assim, o mais importante, o que é? A pessoa sair viva dali, não é tirar a vida de alguém ou simplesmente, né, destroçar a pessoa. É a pessoa conseguir se defender, esse que é o mais importante. E você vê como que outros exemplos também, né, que às vezes até também a gente acaba ouvindo, e isso é importante, você ter essa visão para poder estar passando para quem está vindo adiante. O que eu acho, Ronaldo, que a gente prega na escola, né, na nossa escola, claro que a arte marcial é defesa pessoal e tudo mais, mas eu acho que o mais importante que a arte marcial traz é você estar mais atento, ter mais consciência corporal, né? Estar mais atento às coisas que estão acontecendo ao seu redor, né? Então, isso te proporciona ter uma atitude antes de acontecer a coisa. Então, você está ligado, você está muito mais ligado, você está muito mais atento, a arte marcial te traz isso, né? Essa questão da concentração, de focar, mas também te abre a visão ao mesmo tempo, né? E mostrar para as pessoas que elas podem, você consegue, entendeu? Você é um ser humano e você consegue realizar, a arte marcial é para você dá empoderamento, sabe? Você dá autoconfiança para as pessoas. Então,
Eu sempre falo, quando eu faço reunião com as crianças, né, você está andando com a sua mãe, você tem que andar ligado, porque você vai proteger a sua mãe. Imagina se você está andando na rua e sai um carro da garagem, né? Inesperadamente, você tem que estar ligado para isso, né? Tem que estar andando na rua, prestando atenção no que está acontecendo, não é andando songando, né? Dormindo, sonhando. Não, você tem que estar ligado, o que está acontecendo para você poder tomar uma atitude antes, né, de qualquer atitude negativa, né, chegar até você. Né? Aqui em São Paulo agora tem a moda de roubo de celular. Uhum. Né? E aqui no meu bairro, né, Pinheiros, é onde tem mais roubo de celular no Brasil. Né? E aí você vê o pessoal andando na rua, conversando. Meu, você está dando, sabe, sopa para isso. Meu, anda ligado, sabe? Atento. Hoje o mundo está tão perigoso, você tem que andar atento, em qualquer lugar que seja. Né? E eu acho que isso a arte marcial te traz, né? te dá essa disposição, essa vivacidade, né? Para você ter essa atenção. Então, é isso que a gente prega muito mais do que... você nunca sabe se você vai ser assaltado, se vai ser atacado, se tem mais de uma pessoa, se está armado, né? A gente não... Claro, você vai tentar se defender, né? E quando você tem essa confiança, você toma outro tipo de atitude, né? Começa a ser natural você ter uma imposição, né, de você em relação às pessoas. Eu posso, eu consigo, né? Você não vem mexer comigo, né? Esse tipo de coisa, a arte marcial dá isso. Então, eu acho que isso é muito importante. Mais, né, do que você incentivar a pessoa a se defender e tudo mais, né? Então, é mostrar que ela pode, que ela não precisa passar por aquilo. Essa questão de empoderamento, eu acho que é muito importante a gente também ressaltar pelo fato de que, eu sempre menciono para os meus alunos, né? Às vezes, graças a Deus, até pela questão, né, da América ser um pouquinho mais segura, né? Embora também já há situações também dentro da cidade de São Francisco e Oakland, né, tá muito difícil, né, nos tempos atuais. Mas, às vezes, você nunca vai chegar a passar por uma situação dessa. Mas eu acho que é importante você utilizar as habilidades e as ferramentas que você aprende na sua classe para suas vidas pessoais, pela carreira, né, profissional, parte de estudos, relacionamentos. Às vezes as pessoas acham que elas só vão utilizar o Kung Fu para luta, mas não. A arte marcial é uma filosofia onde que você utiliza para dentro da sua vida pessoal, porque senão, se você for assim, for uma pessoa que talvez nunca precisa para uma defesa pessoal, não vai servir para nada. Mas igual você falou, né, esse empoderamento, você utilizar dessas ferramentas para sua vida pessoal, para que você possa estar crescendo como pessoa, como profissional, como aluno, né, numa academia, numa faculdade, ou talvez como marido, como uma esposa, isso é muito importante. Uhum. Como que você enxerga o papel da Federação Paulista na presença de tradição e, ao mesmo tempo, modernização do Kung Fu? A gente tenta preservar, né, através da prática dos estilos e tudo mais, né, toda a tradição chinesa, né, na parte técnica, né, e eu sou suspeita para falar, porque eu sou, né, a minha especialidade é o Taolu tradicional, né, eu amo o moderno. O diretor desportivo quer me matar, coitadinho. Mas eu não sou fã do esportivo, né? Eu acho que é uma prática, assim como ginástica olímpica, muito limitante, né? E eu acho que e a China hoje já percebe isso, e por isso está resgatando as escolas de tradicional, né? Em Foshan, agora a China está injetando muito dinheiro lá, porque é o berço, né, de muitos estilos de Kung Fu, né, o nosso estilo, o seu, Wing Chun também. Então, a gente vem preservando isso, e a China, né, criou o Kung Fu esportivo, tirando essa parte que eu acho que é marcial, porque era política, né, da época quando ele foi criado, né. E a gente vem preservando isso, né, vem lutando para que essa tradição se perpetue. Né? Mas eu acho que, mais do que a federação, as escolas têm mais responsabilidade em relação a isso. Né?
mas a gente tem cada vez mais tido escolas tradicionais ligadas a nós, filiadas à federação, então a gente vem batalhando nessa parte, né, de propagar a tradição chinesa através da federação. Não vou te dizer que existe um trabalho, né, cultural, infelizmente a gente não tem, a gente já tentou até, mas não, é complicado quando os diretores estão espalhados e tudo mais, que a gente não tem uma sede física e tudo mais, né? Mas a gente tem órgãos aqui em São Paulo, entidades que trabalham mais essa parte cultural, né? E a gente vem fazendo esse trabalho de preservação da tradição através, né, dos nossos campeonatos, da divulgação e tudo mais. Legal. Uma coisa que você mencionou, realmente, parte tradicional, embora eu gosto também, né, de luta, de sandá, shuai jiao, mas o tradicional também é uma coisa formidável, ver aquelas formas, né, que você consegue enxergar, às vezes é o mesmo estilo, mas de diferentes linhagens, você vê pequenos detalhes, né, sendo transmitido através da forma, sendo a expressão corporal do aluno, né, que acaba absorvendo a essência do mestre e passando adiante, não perdendo a tradição e não perdendo o estilo, né? Eu acho isso fenomenal, a arte marcial sendo transmitida por diferentes gerações e mantendo o tradicionalismo. E o que acontece, que você perguntou até, hoje, o Kung Fu que é praticado hoje não é o mesmo que era praticado há 200, 300, sei lá quantos mil anos atrás, né? Ele também vai evoluindo, né? Então, o Kung Fu hoje, né, eu costumo dizer, o nosso grão-mestre Kung Sin, dizia o seguinte, o aluno, primeiramente, tem que copiar o mestre. Metade da vida dele, ele vai copiar o mestre dele. Depois, ele vai adaptar aquela técnica para ele. E no final, quando ele se torna mestre, ele vai criar. Então, hoje, você vê técnicas mais modernas. Claro, a gente tem uma tecnologia hoje, né, da parte física aí, os atletas, né, olímpicos que vão tem técnicas, né, de desenvolvimento físico aí, então tudo isso também bate aqui para nós, né, na parte de prática da arte marcial. Então, tudo vai evoluindo, e o Kung Fu também vai evoluindo, né? Então não dá para a gente querer achar que hoje todo mundo é discípulo, como era antigamente, não. Hoje o pessoal é praticante de arte marcial, não é atleta é de alto rendimento, não, são praticantes, né? As pessoas praticam para melhorar a sua vida, não é para competição. Você vê um ou outro que vai praticar para competir e tudo mais, mas hoje o pessoal faz como atividade física, né? Não é mais aquela filosofia de discípulo, tem que abaixar, sabe, o mestre, aquela coisa, não existe mais isso, a vida não permite mais, nem na China não é assim, né? Nós já estamos em outro patamar. Então, hoje, são praticantes de Kung Fu, praticantes de Jiu-Jitsu, praticantes de qualquer que seja arte marcial, né? Não existe mais aquela... E tudo vai evoluindo. Então, mesmo a técnica, né? Você vê o Hungaro hoje é rápido, o Hungaro era lento, pesado. Hoje, com a tecnologia física que existe hoje, o estilo é pesado, mas é rápido, né? É outra história. Então, tudo evolui, e o Kung Fu também evolui nessa questão. Como que você vê, né, o avanço da modernização cultural sendo transmitida através da arte marcial no futuro? Você acha que, claro que haverá uma evolução da arte marcial, mas você acha que vai conseguir continuar sendo transmitido sem perder a sua essência? Eu acho que sim, né? Também a gente vê o que é essência, né? Se você for pensar nessa questão de discípulo, isso realmente não existe mais, né? A pandemia mostrou bem isso para nós, né? Que a história de fazer aula online era um tabu, né? E hoje é uma ferramenta, né, que a gente tem para poder trabalhar e para poder desenvolver, né? Nós, graças a Deus, a gente conseguiu isso na época da pandemia. Foi muito bom para nós, que manteve todas as nossas escolas, e também salvou muita gente que estava trancada em casa, né? Quantos depoimentos que a gente tem de aluno que falou, graças a Deus que vocês conseguiram dar aula online,
porque foi isso que me salvou, porque senão eu tinha morrido de tédio e de ansiedade e de tudo mais, né? E hoje, por exemplo, a Ronsim, né, nós, a Ronsim Pinheiros, a gente tem um grupo de ex-alunos que moram na Europa, e a gente consegue mantê-los, né, treinando, não fazendo exame eles têm que vir para o Brasil, né, mas treinando online, né? Nós temos uma aluna aí nos Estados Unidos, tem aluno na Argentina, tem aluno, sabe? A modernidade vai trazendo essas modernidades tecnológicas, né? E você vai aproveitando. Eu conheço muitos professores que perderam as escolas na pandemia porque não se adaptaram, né? Que tiveram dificuldade e tudo isso. Nós, graças a Deus, conseguimos. Então, eu acho que perder a essência nunca vai. A própria China vem criando coisas novas. O esportivo, né, é uma coisa muito mais moderna agora, do século passado, mas muito próximo. Né? Então, eu acho que as artes marciais, e principalmente Kung Fu, vão se adaptando, né, à modernidade sem perder a sua essência. Não há uma necessidade de perda de essência. Não vai, daqui a pouco vai ter robô dando aula de Kung Fu. Olha que a tecnologia mas, de repente, um mestre holográfico, né? Eu não posso estar aqui, mas eu posso estar aí em São Francisco holograficamente, né? Então, dando aula, né? O mestre Wong, na academia do mestre Wong, eles têm aula online até hoje, né? Ao simultâneo à aula, nós também, né, que a gente tem só para esse grupo específico que está na Europa, né? Que são ex-alunos nossos, né? A gente não tem ninguém entrando na aula online. Né? Então, mas foi uma ferramenta que a gente pôde utilizar, que as pessoas aprenderam, que é possível, né? Que você pode transmitir esses benefícios do Kung Fu através da tecnologia. Que interessante. Eu queria não encerrar, mas fazer a última pergunta, perguntando se você tem algum conselho que gostaria de deixar para quem está buscando iniciar a arte marcial. Sim. Principalmente as mulheres, né? E se algum professor gostaria ou desejaria se filiar à Federação Paulista, quais seriam os primeiros passos? Tá. Com relação a um conselho, o meu conselho é o seguinte: quando a pessoa for resolver praticar alguma arte marcial, que faça uma boa pesquisa, né? Coisa que a gente antigamente não tinha como, de ver, vai conhecer a academia, conheça várias escolas, faça pesquisa sobre a origem dessa arte marcial, com quem que esse professor ou esse mestre treinou, né? Hoje é muito fácil, através da internet, você ter informações. Faça uma pesquisa, não entre na primeira escola, né? Tem escolas e escolas. A gente tem tantos depoimentos negativos e positivos, né? Vejam, de preferência, se puder, uma escola afiliada a uma entidade, né, reconhecida, né, não só no Kung Fu, como nas outras. Então, a minha dica é: pesquise antes de entrar na primeira escola, né? Veja a maior quantidade de informações que você puder ter, né, pergunte e tudo mais, né? E vá visitar as escolas, isso é importante. Conheça a metodologia, vê se você se encaixa naquela metodologia de trabalho, né? As escolas trabalham de Kung Fu, né, de qualquer arte marcial, de várias maneiras, né? Então, eu lembro que nós tivemos uma vez um aluno, professor de Muay Thai. Aliás, ele não era aluno, o filho dele que era aluno. Ele falou: meu filho não treina Muay Thai, treina Kung Fu. Eu não quero que ele treine Muay Thai. As razões eram deles, eu sei, mas não vou falar, né? Porque isso depende de cada um, mas isso é importante, você conhecer a filosofia da escola, a filosofia da arte marcial, e ver se você se encaixa naquilo. Como eu falei, na nossa escola, por exemplo, não é uma escola de bad boys. Se você está afim de lutar e tudo mais, não é o perfil. A gente tem alunos que entram com esse perfil, não se encaixam e saem. Então, pesquise bem antes, né?
Então, esse seria o meu principal conselho. E hoje, se você quiser se filiar, se alguém tiver interesse em se filiar à federação, e a gente tem várias, nós temos vários tipos, várias categorias de filiação, né? O pessoal fala, é caro e tal, não, a gente tem várias modalidades, com vários valores, né? E é só você entrar no site da federação e tem lá o item filiação, né? A Federação Paulista de Kung Fu Wushu, FPKF, né? www.fpkf.org.br. Então, entrar no nosso site e ver lá como pode ser filiado, entrar em contato com o departamento financeiro, né? E fazer a sua filiação, que a gente vai ficar muito feliz e vai dar o maior apoio que a gente puder. A gente vai ter algumas competições já, esse ano eu não posso divulgar algumas ainda, porque não estão definidas, mas a gente vai ter alguns eventos agora no primeiro semestre de luta e de Taolu, né? Depois nós vamos ter o Campeonato Paulista, que ainda não tem data definida também, depois a gente pode divulgar. Nós estamos esperando, todos os interessados estão esperando a confirmação. Eu só posso divulgar a partir do momento que eu tenho a confirmação do evento, porque já passei poucas e boas por conta disso. A gente divulga um evento e depois o evento não sai naquele lugar, aí a gente é malhado, né? Então, a coisa foi feia, né? O ano passado e o ano retrasado foi muito pior ainda. A gente estava com um evento praticamente fechado no município e na última hora o ginásio foi cedido para um evento religioso e nós perdemos, né? Eles queriam dar outro ginásio que não comportava o nosso campeonato e nós tivemos que mudar de cidade e aí nos malharam, foi terrível, que a gente fez o campeonato do mesmo nível de sempre, mas foi complexa a coisa. Então, desde aquela data, eu só divulgo quando eu tenho a confirmação, quando eu assino, né, o contrato com... Apesar de que nesse município eu já tinha assinado mesmo, mas politicamente a gente está à mercê, né, de certos dirigentes, então a gente não tem muito o que fazer, não é da nossa vontade. Sifu, queria te agradecer por essa participação maravilhosa, pela sua... né, uma honra ter a sua participação no nosso canal, você divulgando um pouquinho da sua história. Eu tenho certeza que tem muito para a gente falar, mas a gente vai deixar para uma segunda oportunidade. Quem sabe a gente faz um episódio número 2 futuramente, com trazer para você aqui, que seria uma honra a gente continuar falando, né, mais sobre o estilo Cholifá, mais sobre a Hong Sen, mais sobre a sua carreira na arte marcial, que sempre é uma coisa inovadora, uma coisa, né, que a gente sempre utiliza como se fosse um artefato de nos inspirar, né, para continuar praticando, futuros praticantes, e também é para aqueles que vão iniciar nessa prática da arte marcial. Queria deixar esse momentinho para você divulgar redes sociais, canal YouTube, site, escolas, por favor, pode ter essa... Obrigada. Primeiro eu queria agradecer muito a participação, né, espero poder contribuir tanto com o teu canal como com as artes marciais, sempre que tem muita história, né? Falei, quando você me convidou, eu falei, 1 hora é pouco. Tem muita coisa para falar, muita história para contar, né? É muito divertida a vida do Kung Fu, né? E, já que você deu a oportunidade, né, já divulguei a Federação Paulista, né, a CBKW, que é a nossa confederação, e nós temos, né, eu sou líder né, o mestre De Paula, né, que é o mestre da Hong Sen, das unidades Hong Sen Kung Fu Academy no Brasil, né, como eu falei, a gente tem 15 unidades, né, espalhadas pelo Brasil. A gente tem o nosso Instagram, né, que é Hongsen BR, nosso site www.hongsen.com.br, o meu Instagram, que é Sifu Silvia Bianchi, e aí estamos à disposição para quem precisar e quiser entrar em contato, a gente está à disposição. Eu tenho feito também alguns trabalhos de formação de arbitragem, treinamento de atletas em outros estados e tal, é muito gratificante, eu gosto muito de fazer esse trabalho, tem sido muito, muito bacana, não só através da federação, como o Hong Sen também, né, e estou à disposição quando precisarem de mim.
Claro, mestre, muito obrigado mais uma vez. Embora os links vão estar todos na descrição, tá? Mas para quem está ouvindo no Spotify, os links não estão no Spotify, vai estar no canal no YouTube. Corre no YouTube, acessa o canal, acessa as informações que vai estar lá. E, por favor, mestre, quando você estiver aqui em São Francisco, nos deixa saber para a gente poder tomar um café junto, se ver, fazer uma visita lá no nosso espaço, que vai ser uma honra ter você lá, viu? Com certeza, irei sim, da próxima vez que eu for a São Francisco. Eu fui em julho, né, do ano passado, agora não tenho previsão de ir tão cedo, mas como a gente vai de vez em quando aí comprar armas e tudo mais, né, quando a gente preparar, com certeza eu vou fazer uma visita aí para vocês. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez, mestre. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por essa honra, por essa aula de Kung Fu que você nos deu hoje. E também agradeço a você que está assistindo o nosso canal. Antes que eu esqueça, pessoal, tem um canal em inglês lá também. Por favor, make sure que vocês entrem no canal em inglês. Tem várias entrevistas com mestres aqui dos Estados Unidos, da Europa. E tem mais vídeos, mais entrevistas vindo aí, super entrevistas, tá bom, pessoal? Quero te agradecer por estar até aqui, nesse momento, assistindo o nosso programa. E até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.